Olá, o Sala de Visitas de hoje conversa com o vereador Adroaldo Mendes de Almeida, conhecido por Dinho. Ele é um vereador pelo PCdoB, negro, representante de um bairro afastado da cidade, o São Bento. Participativo durante as sessões, polêmico algumas vezes e no final do ano passado presidiu uma CPI para analisar a planilha de cálculos do transporte público. Como será que o vereador Dinho entrou para a política? Boa tarde, vereador Dinho. Tudo bem? Boa tarde, Denise. Boa tarde aos telespectadores da TV Câmara. É um prazer estar falando com vocês aqui, explicando um pouco o porquê eu vim parar aqui para estar trabalhando em prol da cidade de Valinhos. E como que o senhor veio parar em Valinhos, então? Eu vim parar em Valinhos. Meu pai era cortador de pedra. E cortador de pedra tem como histórico deles não passar mais que 6 meses em uma cidade. E até os 12 anos, para você ter uma ideia, eu já morei em umas 30, 40 cidades. Valinhos, eu cheguei para aqui com 12 anos e 6 meses, mais precisamente falando. Vou fazer 26 anos agora, dia 17 de julho. E espero que comemorando o hexacampeonato aí da seleção brasileira. Ah, então tá. Mas você sempre residiu no São Bento? Sempre, sempre. Eu morei numa fazenda que é do vizinho ao São Bento, mas é conhecido na região ali do São Bento e adotei o bairro porque o bairro me adotou e eu procuro hoje retribuir tudo aquilo que eu obtive com o nome São Bento, que eu acho um nome forte, um nome que eu me apaixonei e vou lutar enquanto tiver condições de estar lutando pelo bairro. E foi justamente o bairro que te incentivou a entrar para a política? A política, ela, na verdade, eu sempre tive vontade mesmo de participar. No início, mais como âncora, como um apoio a pessoas ligadas ao bairro, pessoas ligadas à causa social, à causa de pessoas que mais precisam, pessoas humildes. Não só do São Bento, mas de maneira em geral, isso falando a nível até de país. E eu comecei apoiando um ex-vereador do bairro, no qual eu dediquei toda uma vida de apoio firme, tendo como contrapartida só os trabalhos que fossem feitos em prol daquelas pessoas que acreditavam nele. E chegou um momento que eu resolvi, por muitos pedidos de pessoas que realmente via em mim uma esperança de uma representatividade no legislativo e politicamente falando, nós sabemos que a dificuldade de acesso às informações por parte de algumas pessoas, não só aqui no município de Valinhos, é muito grande, e eu procurei ao longo desses anos, trabalhar para que eu fosse hoje um elo de ligação entre os poderes públicos e a população que mais necessitam de informações mesmo. Você já foi presidente da Associação de Moradores lá do São Bento? Já, eu fui o primeiro presidente da Associação Civil de Moradores do São Bento Recreio, dos 22 aos 24 anos. Eu tive o prazer de presidir uma associação no qual a nossa chapa era composta por 31 diretores, no qual 2 foi desinstituído, e eu fui unânime na votação dentre os que ganharam na chapa que eu representava. E procurei ao longo dos 2 anos que eu estive à frente da Associação Civil de Moradores representar com muita dignidade, seriedade e direcionamento às causas mais nobres do bairro, na qual eu luto até hoje. E como que está o bairro hoje, Dinho? Olha, o bairro hoje ele está bastante esperançoso de que eu possa ser essa fonte de que vai levar realmente o que o bairro precisa hoje, que não é nada a mais daquilo que nós
estamos cobrando ao longo desses anos, o ex-vereador, a Associação Civil de Moradores ao longo desse tempo. Existia uma associação de amigos de moradores fundada em 78. Então o bairro ele é muito unido nessa questão de buscar as melhorias necessárias, que é de infraestrutura. Obviamente, cada um com as suas metodologias, a nossa um pouco mais diferenciada, que abrange pessoas humildes, pessoas que talvez não teriam um espaço de voz, de expressar as suas necessidades, mas eu entrei exatamente para isso, para dar oportunidade que essas pessoas também, elas são moradoras do bairro, elas amam o bairro tanto quanto as pessoas que têm o maior conhecimento de causa. Então, eu entrei com esse intuito e hoje a gente tem aí um prefeito que já deu alguns encaminhamentos de que vai realmente deixar o bairro nas condições que nós tanto sonhamos, com condições mínimas de moradia. Hoje nós temos 10% de pavimentação no bairro, nós temos hoje esgoto zero, nós temos hoje água, 90% do bairro, um pouquinho menos, eu coloquei 90%, mas é em torno de 85% do bairro que tem água encanada. Energia elétrica, nós temos hoje em 100% do bairro, em condições não tão favoráveis, mas temos. Agora, eu citei aí dois dos itens necessários para uma família ter condições mínimas de sobrevivência, que são pagos, né? Eu citei água, que é pago, e energia elétrica, que é paga. Então, nós não estamos pedindo nada. O que nós estamos reivindicando agora para a nossa população é a infraestrutura básica, que é pavimentação e esgoto, que também vai ser pago, né? Então, eu fico, às vezes, sem entender o porquê de tanta demora para levar. Talvez é porque é a 14 quilômetros do centro, então está indo, como nós falamos lá no Nordeste, está indo na jegue. Mas você já falou algumas vezes na tribuna que parte da cidade recebe apoio do poder público e outra não. O que é isso? É por causa do São Bento? Não necessariamente São Bento, né? Aí nós já abrange Jardim Pinheiros, já abrangimos Parque Valinhos, Alpinas, Fonte Mércia, Parque Portugal recentemente teve uma melhoria significativa. Os bairros que tem aquele núcleo ali do Centenário, Jardim Novo Mundo, Jardim Paraíso, Parque das Colinas e o elo de ligação que é a Vila Santana. Se qualquer cidadão valiense que tirar um dia para andar do lado da cidade, onde está Porto Seguro, onde está o centro, que lógico, o centro sempre em todas as cidades é um pouco mais cuidado mesmo, mas a nível de distanciamento do lado de cá, como eu tenho citado, é bem mais cuidado, haja vista que calçada da Vila Santana para lá, você tem 10, 15% de condições de andar. E do lado de cá, até onde não é de competência do poder público, é feito, né? Uma calçada, que nós estamos falando ali, as margens da Avenida Invernada, do lado de lá, que é de uma fazenda, embora de um órgão federal, que é o Exército, mas é de competência do Exército. E do lado de cá nós temos também uma situação, que é as margens da ferrovia, que também não é de competência do município, é de um órgão do Estado, e não tem o mesmo cuidado. Então, o meu questionamento, a minha indignação nesse sentido é que realmente é mais cuidado. E isso aí, ao longo do tempo, eu vou conseguir comprovar isso, né, para o Poder Executivo. E foi a primeira vez que você disputou as eleições para vereador? Primeira vez. Já tive em outras eleições as pretensões, mas por questões de ética, que é uma coisa que eu prezo muito, quando eu me comprometo com a pessoa,
eu faço de tudo, não vou falar que eu consigo, então você é 100% certo. Não, ninguém é. Mas eu procuro, se preciso for, levar até prejuízo para manter a palavra que eu dei para aquela determinada pessoa. Então, em outras épocas que eu estive para sair candidato, em 2 eleições anteriores, eu tinha me comprometido com o ex-vereador do bairro, o Dieno, no qual apoiaria ele se ele saísse. Jamais eu imaginei em um bairro afastado ter 2, 3, 4 candidatos, que foi o motivo de nós ter passado 3, 4 eleições, 3 eleições sem um representante, por esse racha no poder, entre aspas, né? Então eu achava que não era para ser assim, era para todo mundo concentrar as forças em um candidato, que fosse o ex-vereador, que fosse outro, que fosse a minha pessoa. Mas hoje eu vejo que num país democrático que nós vivemos, a liberdade de cada um escolher o caminho, de buscar o seu caminho, é importante. Haja visto que nas últimas eleições saiu 3 candidatos do bairro e, juntando os votos dos 3 candidatos, não deu a votação de candidatos da cidade que nunca foram lá, só vão em época eleitoreira. Isso é a minha bronca, a única mágoa que eu tenho do bairro até hoje é que eles depositam, talvez por questões particulares, confiança em vereadores, em políticos que não têm uma proximidade, sabe, um carinho como nós lá do bairro temos pelo bairro. Então isso talvez a grande dificuldade de nós levarmos as infraestruturas até hoje. Se Deus permitir, com o apoio do Executivo, que tem dado uma abertura muito grande nesse sentido, com o apoio de alguns deputados, no qual eu tenho buscado, já fui até Brasília 2 vezes, vamos levar essa melhoria e fazer a pessoa, os moradores de São Bento, enxergarem que a distância que tem em quilometragem, ela pode ser reduzida quando se tem a união. É para isso que eu tenho buscado aí no executivo, no legislativo, todo, como você falou, às vezes polêmico, mas não é polêmico não, é expressando o sentimento verdadeiro, só isso. Certo. Por que você escolheu o PCdoB? PCdoB porque foi feita uma análise antes de todos os partidos, no qual eu tinha uma simpatia muito grande pelo trabalho do PSDB, sempre tive, isso não esconde ninguém. O PMDB, em função exclusivamente de 2 pessoas. Do Tancredo Neves, lá atrás, onde foi o principal político nos últimos 40 anos aí. E o PMDB, em função do ex-prefeito Marcos, né, que ele tinha uma postura assim, voltada mais para a população mais carente mesmo, embora às vezes sem medir as consequências, mas ele mostrava que era político mesmo, né? Vamos falar assim, hoje o prefeito Cleito está sofrendo as consequências, financeiramente falando, ele está meio que de mãos atadas, não consegue desenvolver os projetos dele, embora por 2 motivos. Pela falta mesmo de verba. Nós não temos, nós sabemos que ele está pagando ainda contas da administração anterior. Segundo, por ele estar adotando uma política totalmente diferente de todos os outros políticos de outras cidades e anterior a ele também na nossa cidade, que é construir e terminar as obras que foram deixadas pela administração anterior. Você não vê, ou vê em número bastante reduzido, um prefeito tomar essa atitude de terminar as obras, sabendo ele que ele corre o risco, nas eleições, da população ou até a oposição usar isso como campanha. Aí o PCdoB entrou na minha vida pelo histórico, né? Um histórico de luta, de estar sempre com essa situação de ter que estar sempre provando que quer o melhor para o nosso país. Então eu buscando algumas representatividade,
como o Amazonas, como o Dinéias, na nossa cidade aqui, e outros camaradas que têm lutado hoje aí por uma condição melhor de vida, cada um nas suas regiões, mas isso aí para mim foi fundamental, o histórico do partido, o histórico de partido guerreiro, que ele se mistura com a minha história, né? De a todo momento tá tendo que provar algo para alguém, e isso me fascinou, e eu acredito que é um partido que não vai deixar eu sair dele, e eu também não vou querer sair dele. Então a gente tem uma proximidade muito grande com a história do PCdoB, foi isso que me fascinou, e estou aí agora com o ministro Aldo Rebelo tendo uma atuação brilhante à frente do trabalho que lhe compete, né? Que eu vou falar, né? Não sou a favor da Copa, mas naquilo que é administrativo, ele está executando com muita transparência, né? Temos os deputados nossos que são lutadores, muitos deputados têm história semelhante à minha. Então isso tudo combinou para que eu viesse para o PCdoB e desse essa representatividade do PCdoB aqui em Valinhos. Pretendo ampliar essa representatividade. De que cidade você veio? Eu vi Você nasceu, né? Porque você falou que morou em tantas cidades, mas onde você nasceu? Eu nasci em Ibicaraí, Bahia. Fui registrado em Floresta Azul. As duas cidades são vizinhas. O bairro, coincidentemente, fica entre uma cidade e outra. É igual São Bento, entre Valinhos e Itatiba. Metade em Floresta Azul, metade em Ibicaraí. Mais perto de Floresta Azul, mas onde eu nasci, a rua onde eu nasci, pertence a Ibicaraí, então fui registrado em Floresta por ser mais perto. Seus familiares hoje moram aqui em Valinhos também? Não, a maioria mora ainda na Bahia, que eu só tenho a família da minha madrasta, no qual eu tenho como minha segunda mãe, importantíssima na minha vida. Meu irmão, meus irmãos por parte de pai só, e meu irmão biológico por parte de pai e mãe mora comigo aqui. É o que me dá suporte. E meus filhos, né? Tenho 3 filhos no casamento, tenho um filho, né? Fora do casamento. Então eu tenho... Tem 4 filhos, 4 então. filhos, isso. E tenho meus amigos, tenho meus filhos do São Bento, que eu considero que são as crianças do São Bento, que eu amo demais e faço qualquer coisa por eles. E por que o apelido Dinho? Dinho por eu ser primogênito, né? E esse nome Adroaldo veio de um médico que fez o parto da minha mãe. E coincidentemente ele falou, olha, eu vou colocar o nome de um deputado que eu conheço, que esse menino, o trabalho que ele deu para nascer, ele vai ser político. Minha mãe até hoje, quando conta essa história, ela se emociona. E emociona a mim também. E ela conta que ele deu esse nome, mas ficou todo mundo sem entender, porque geralmente, né, é um nome diferente de tudo que há de nome aí no nosso país. E ficava Adroaldinho, por eu ser primogênito. Mas a minha avó, as minhas avós e meus tios mais velhos não conseguiam falar Adroaldinho, não era Adroaldinho. E aí ficou só Dinho, né? Então, aí eu fui crescendo, tem muita gente que estranha. Um homem desse tamanho com o nome Dinho é estranho, mas foi isso. Como foi aqui na Câmara presidir a CPI das planilhas, que analisou o transporte público no momento em que o transporte está deixando a desejar para a população? Isso aí é uma situação que eu respiro fundo, com qual a gente, com boas intenções, claro, sem ter nada contra a empresa, e sim só defendendo os interesses da população valinhense, no qual eu represento e vou representar dignamente, enquanto eu estiver à frente dessa cadeira como vereador. Eu notei que a planilha tinha algumas divergências de valores meio que direcionada. Notei
conversei com a minha assessoria, com alguns outros conhecedores do sistema de transporte, não só público, mas privado também. E realmente chegamos à conclusão que aqueles valores ali eram valores fictícios, né? Valores que eram direcionados para ter um número lá na frente para chegar no valor da passagem. E o momento era um momento realmente de buscar algo para participar do movimento nacional, que culminou com o aumento de 20 centavos, que foi caracterizado os manifestos, e nós procuramos presidir a CPI com a maior transparência, com o máximo de provas, mas infelizmente eu falo, nós, talvez por falta de experiência, o momento era adequado, mas eu não estava totalmente preparado, eu percebo hoje. Por quê? Porque nós tivemos algumas barreiras, né? Barreiras estas que eu ainda vou investigar o porquê essas barreiras foram criadas. Criado por políticos, né? Criadas por a própria empresa. O respaldo que nós tivemos jurídico da casa foi ótimo, embora criticado por algum vereador, mas eu entendi que eles deram o respaldo necessário, embora não conseguimos obter as provas que seriam fundamentais para desvendar, pelo menos para chegar num número real. Provas estas que agora está na mão do Ministério Público, para ele, com a autoridade que o Ministério Público tem, de buscar essas provas. Então o resultado prático foi encaminhar toda essa documentação para o Ministério Público? Para o Ministério Público, no qual ele mandou de volta para casa uma carta dizendo que o relatório estava infundamentado. Inconclusivo? Inconclusivo, né? Eu não entendi se estava inconclusivo, é porque tinha os motivos lá para estar inconclusivo. Estava faltando provas. E provas estas que nós não conseguimos entrar na empresa Rápido Luxo para captar essas provas, para chegar na conclusão do processo. Mas eu achei que foi importantíssimo para alertar as empresas, não só de transporte público, mas outras empresas na cidade, que nós estamos atentos. Estamos atentos para que a cidade tenha que já é considerado um custo alto de vida aqui em Valinhos, mas que tenha os benefícios na mesma proporção, coisa que hoje nós não temos. O transporte público, nós sabemos, embora seja um dos melhores do país, mas não está condizendo com a realidade da nossa cidade. É uma cidade que está em 12º lugar no IDH, né? De qualidade de vida, para se morar. Nós não podemos aceitar que nós temos hoje bairros com o mínimo de infraestrutura, que nós temos um transporte que não tem uma exclusividade, ou pelo menos uma proporção do transporte com exclusividade para deficiente, uma cidade que beira 20% já, né, de pessoas com alguma deficiência física ou mental, e nós não temos um sistema que permite. Temos cidade vizinha, do tipo Indaiatuba, o sistema é perfeito. Perfeito o sistema de Indaiatuba. Então aqui hoje nós temos motorista fazendo às vezes de cobradores. Nós temos ônibus que quebra a todo momento quando faz o transporte para bairros mais afastados. Isso aí eu incluo todos os bairros afastados. Nós temos hoje ônibus que andam superlotados. Isso não é um privilégio só de Valinhos, mas nós temos que cuidar da nossa cidade. Nós temos motorista totalmente despreparado, não por culpa dele, por culpa de um sistema. A empresa tem que preparar, ela tem que entender que ela está transportando cidadãos
e ela tem que ter a responsabilidade. Eu já vi vários acidentes. Acidentes esses que não têm respaldo da empresa, porque a empresa não é cobrada pelo poder público. O poder público deveria, ou deve, nos próximos contratos, ou até mesmo licitações, que vai ter que ter licitações, tem que implantar algum sistema do tipo que a empresa não venha só captar o recurso nosso, que ela possa também desenvolver um trabalho que dê condições mínimas, né? E hoje nós não temos. Hoje nós vemos por aí o sistema de transporte público em alguma cidade do país é o modelo ideal. É simples, é só copiar. Certo. E o esporte amador? Qual a sua relação com o esporte amador da cidade? O esporte amador da cidade, eu tenho uma relação de muito carinho, tenho rivais dentro de campo, isso é natural, a coisa mais sadia que eu acho, né? Um querendo ganhar do outro, isso é um instinto mundial, né, no esporte, especificamente falando de futebol, mas eu adoro todos os esportes, inclusive nós estamos trabalhando com um projeto de lei aí que vai dar um impacto muito grande no esporte da nossa cidade, nas próximas semanas. Se eu pudesse, eu apoiaria o esporte fechado, todos os esportes, mas infelizmente não cabe, não está no meu poder aquisitivo de bancar. Se eu conseguisse bancar todos os esportes, talvez eu nem entraria na política, porque eu já estaria dando a minha parcela de contribuição. Porque o esporte é a quinta via mais importante no que diz respeito ao que rege uma administração, para você dar qualidade de vida para um ser humano. E quando nós falamos de criança, aí já entra como a segunda, né? Eu diria que o esporte ele está entre a educação e a saúde. Se você dá educação e esporte, a saúde vai ser o mínimo que você vai ter que disponibilizar para aquele ser humano. Isso é estatística. Se você pegar hoje um deficiente, ele pratica esporte, ele se supera. E supera todos, né? Qualquer barreira para ele é mínimo. Você pega uma pessoa que pratica esporte a vida inteira e pega uma pessoa sedentária, que não pratica, e veja quantas vezes cada um vai buscar a saúde, vai procurar o sistema público de saúde. Por aí é dos modelos que eu não consigo entender como que os políticos a nível federal, estadual e até mesmo municipal não equipara essa situação, para que nós possamos ter menos pessoas procurando saúde, ou seja, indo em hospitais e cuidando da saúde através do esporte, que é muito mais barato. Se hoje para praticar um esporte você precisa simplesmente da vontade, uma roupa simples e um tênis. Essa a minha visão. Quadras, com relação locais, né, ao esporte. também. Não, isso o cidadão. Infraestrutura. O cidadão. A contrapartida, hoje eu entendo que uma verba para construir um hospital, ela dá para construir 20, 30 quadras esportivas. Entendeu? Então, você dá condições para que não seja preciso um hospital tão grande. Você trata o esporte como preventivo, como qualidade de vida preventiva à saúde. Com certeza. Sem contar que o esporte é cidadania, o esporte ele agrega famílias, ele agrega porque um pai, uma mãe, ele tem um prazer em ver um filho falar, olha, eu estava jogando tênis, basquete, futebol, eu estava fazendo natação. É diferente, com todo respeito a quem gosta de games, de ver um pai, você chega num pai e fala, olha, você prefere seu filho praticando esporte, ou jogando videogame, ou até mesmo assistindo a televisão. Hoje ela é uma casinha do demônio, como muitos falam, né? Quem costuma usar essas frases, mas é os evangélicos com muita propriedade, porque eles trabalham em cima de uma situação familiar, né, espiritualmente falando, e de ordem
familiar. Então eles imaginam, eles entendem, eu também entendo, até porque nós temos poucas televisões estatais que dá ênfase é obrigada a dar, né, ênfase, mas não é em todas as casas que chegam. Então hoje o esporte é realmente uma via principal, uma das vias principais. Então a briga nossa é para que tenha mais investimento em esporte, não só municipal, mas em estadual e federal. Tá. Você já está preparado para a Copa do Mundo já? O que você acha da Copa aqui no Brasil? Esportivamente falando, eu estou ansioso, como a maioria dos brasileiros, embora alguns ainda camuflam essa ansiedade, é natural. Eu sinceramente achei que nós íamos estar muito mais eufóricos, mas os rumores de manifesto também deixam o cidadão um pouco constrangido em expressar o seu sentimento de alegria. Então não tenha dúvida que no dia 12, às 5 horas da tarde, vai explodir de alegria o nosso país. Embora com uma ressalva, né? Eu sou a favor da Copa do Mundo, mas nós não temos estrutura nenhuma. Ficou comprovado aí, né, que nós não tínhamos estrutura para realizar a Copa do Mundo no país nesse momento. Talvez a gente estivesse um pouquinho atrasado. Também. Atrasadinho só. Você disse que a sua proposta como vereador seria aprender bastante aqui na Câmara, né? Nesse 1 ano e meio como vereador, 1 ano e 5 meses, o que o vereador Dinho aprendeu? Simples. O vereador Dinho aprendeu que não deve mudar os seus conceitos. Vou continuar sendo o mesmo Dinho. Só isso. E você acha que a atuação do vereador ela é uma atuação limitada? Você percebeu isso? Ou você está conseguindo fazer bastante coisa? Olha, é limitada. A população quer ver coisas mais práticas. Apontar, que nem nós fazemos requerimentos, eu tenho inúmeros requerimentos, e vejo vereadores, não só aqui, mas agora, acompanhando o trabalho legislativo de maneira geral, eu vejo muitos requerimentos. A maioria tudo engavetados. Não é o que a população quer. A população quer um vereador, ele se posicionando como representante real de quem colocou ele lá dentro, né? Buscando ajudar o executivo, independente se é situação ou posição, questionando, mas apresentando soluções. E a partir do momento que você apresenta as soluções, aí sim você pode fazer uma cobrança em cima dessas duas colocações. Olha, eu questionei, eu apresentei soluções e agora eu estou cobrando. E fora disso, é uma situação muito limitada mesmo. Você vai... Projeto de leis, ótimo. Ajuda muito, né, no desenvolvimento da cidade. Indicações, eu acho que é uma situação que eu, na condição de presidente de bairro, eu fazia as mesmas indicações que eu faço aqui hoje e ia para cima do mesmo jeito. Então, hoje, no mundo digital que vivemos, o político tem medo da população. Então, se uma situação que vai beneficiar uma rua, por exemplo, se juntar ali os 50, 100 moradores daquela rua e for até o prefeito, ele vai atender. Então, o vereador ele tem que entender que ele é instrumento. E, na maioria das vezes, a população cobra, e cobra com razão, e o vereador some. Tendo em vista também que, a partir do momento que você que você é eleito, mesmo você sendo eleito por um bairro, por uma região, você acaba tendo que representar todos. E o tempo para você andar em um bairro não é o mesmo para você andar na cidade. Você precisa de um tempo muito maior. Que projetos de sua autoria você considera que foram importantes até o momento? Olha, eu tenho um projeto cultural que foi a Semana das Tradições Nordestinas,
que, se Deus permitir, a gente vai colocar isso em prática. Nós temos hoje em Valinhos aproximadamente 40% de nordestinos ou descendentes de nordestinos. E é uma cultura muito importante para nós evoluirmos, né? No sentido de entender que o meu desejo, ele tem um direcionamento, não é igual ao seu, não é igual ao de outro. E no Nordeste nós temos muito essa particularidade de ser mais, de agregar, de buscar juntos as soluções. Então, eu quero, com essas tradições, Semana de Tradições Nordestinas, tirar esse nordestino de dentro dos descendentes nordestinos e mostrar, apresentar para os valinhenses que são descendentes de outras regiões, que nós estamos aqui para trabalhar todos juntos em prol de uma cidade melhor. Até para passar situações difíceis que nós estamos passando agora na questão da falta de água. O nordestino tem essa, já tem essa experiência, né? Nós sabemos, se você fizer uma pesquisa hoje, você vai ver que tem muita gente apavorado mesmo, mas tem muita gente que, não, mas calma, gente. Perguntaram ao vereador, pelo amor de Deus, vai faltar água. Eu falei, calma. Se eu levar você, por exemplo, em uma das cidades lá que já está há 3, 4 anos sem chover, né, você vai falar, nossa, eu estou ainda com um monte de água, mas sabemos que o problema é sério. Mas se ficar triste, se ficar apavorado, resolvesse os problemas, imagine, ninguém sorria. É isso aí. Você é vereador em tempo integral ou você tem outra atividade? Olha, eu estava em tempo integral, mas não vou mentir aqui, eu não sou de ficar fazendo média. Devido a essa baixa no salário, eu tive que me virar nos 30. Então, literalmente, enquanto eu descanso, eu carrego pedra. Eu tenho a marmoraria, eu estou conseguindo conciliar as duas situações, trabalhar, e descobri um novo método de ser vereador. A minha profissão, ela requer que eu esteja na rua mesmo, literalmente. E vereador, a população quer ele na rua também. Então, eu estou juntando a fome com a vontade de comer, uma linguagem bem usada no nosso país. E eu estou gostando muito dessa minha, de novembro para cá, essa minha nova filosofia de trabalho, tanto legislativo quanto profissional. Tenho agregado muito valores, conhecimentos. Sou uma pessoa humilde, simples, mas de mente muito aberta. Eu tenho absorvido muitas críticas, reivindicações, conselhos de como me comportar. Já estou sendo um pouco menos enérgico, né, aqui na Câmara. Então é isso, eu tenho gostado dessa minha dupla função aí. Você se sente o representante da população negra na Câmara hoje? Olha, eu me sinto, tenho o maior orgulho, né, de ser negro. Não era para ser diferente. Nós sabemos que nosso país hoje ele atravessa um momento de transição, um momento, como eu falei, na era digital. Ela é preocupante, que ela está desmascarando um preconceito camuflado que existe no nosso país. Falo isso que eu sinto. Então, outro dia, agora, recentemente eu fui abordado por policiais em Campinas, no qual a proporcionalidade de racismo ficou estampada ali. Tinha 3 policiais, 2 estavam fazendo um trabalho um pouco firme, tem que ser firme mesmo, mas eu entendi que a partir do momento que eu mostrei para ele meus documentos, eu já não precisaria mais. Ele já tinha me revistado de dia, junto de um muro. Eu não precisaria mais ficar com a mão na cabeça, de costa para a rua, como eles me deixaram. E a todo momento com a arma na minha cabeça. E eu passei ali 30 minutos. No centro de Campinas, isso? Aproximadamente, na Campo Grande, na região do Campo Grande. Região do Campo Grande.
Então ali eu percebi que o preconceito impera em proporção. Não vamos generalizar, mas impera. Nós tínhamos 3 policiais, um não tirou a arma da minha cabeça em nenhum momento, ficou induzindo perguntas, ele não perguntava, ele afirmava. Você tem droga aí no carro? Esse carro seu tá com busca e apreensão, nós vamos buscar agora. Bom, você está perguntando, você está afirmando. Não, fica quieto, estou falando, quer dizer, com a arma na minha cabeça. E quando ele ficou sabendo que eu era vereador, ele ficou mais transtornado ainda. Eu não entendia. Eu falei, mas eu sinceramente, eu não estou entendendo a sua indignação. Você não vai conseguir achar nada. E ele, firme, nós vamos achar alguma coisa. Então procura. E chegou em determinado momento que eu escutei, não foi que eu fiz leitura labial, eu escutei ele falando com outro policial que estava fazendo a revista no carro, falou, vamos plantar. Bom, por aí já dá para ver que tinha 3 e um estava, exatamente o número que eu acho que ainda tem no país. Aproximadamente 30% da nossa população ainda é racista. Camuflado, mas é. Certo. O que você acha da separação de cotas em concurso público, que agora é novidade, né? E também em universidades específicas para negros? Tá aí. Você acha necessário? Não, eu acho que é uma forma de expressar o racismo. Isso não tem dúvida. Mas você é contra ou a favor? Eu sou contra. Você é contra. Eu vou te explicar por quê. Nós temos hoje 51% da população brasileira é negra. Bom, se você coloca 10%, que número que chegou a essa cota? Para tentar minimizar uma situação lá de trás que não conseguiram dar um estudo adequado, que os pais negros, a maioria, na sua grande parte, ele tem que trabalhar mais, e na maioria das vezes isso aconteceu comigo, os filhos têm que ajudar os pais desde novos, e às vezes abrir mão da escola para poder estudar. Então lá na frente eles querem dar 10%, ou para buscar votos. Então assim, dos 10%, ele é baseado no número de negros que ganham acima de 10 salários mínimos, que é em torno de 15%. Bom, 15% era muito, nós não podemos dar 15%. E nem era para dar 15%. É só dar qualidade no ensino fundamental. Indistintamente para todos. Pagar para professores o que de direito do professor, né, que o professor ele não tem, pelo menos o menor índice em termos de porcentagem de racismo. O professor ele ensina a todos. Então, dá qualidade no ensino e tira as cotas. Você vai ver que o número ninguém vai querer de graça entrar na faculdade. Ele vai estudar, ele vai ver que ele tem direito igual. Hoje, as leis, elas vieram por quê? Para proteger. Porque sem leis, virava guerra. Então, virar guerra, eles iam analisar, bom, se os negros são 51%, se nós for fazermos uma guerra, deixarmos chegar num pé de guerra, o Brasil acaba, literalmente. Então eles colocam leis e mais leis, quando na verdade, se dá educação, vai subindo com a educação, não precisaria de cotas, não precisaria de leis. As pessoas já cresciam sabendo que não... Tendo oportunidades, que o racismo não é uma coisa boa para ninguém, nem para quem sofre o racismo e nem para quem pratica o racismo, que é um sentimento de mal. Aí entra a questão religiosa, né? As igrejas, tanto evangélica quanto católica, elas ficam, qualquer religião até, elas ficam numa situação muito difícil, porque ela aborda esse tema, mas os políticos não dão ênfase aqui fora. Eles ficam criando leis. Na verdade, dá condições de igualdade é bem melhor. Certo. Qual que é a sua relação aqui na Câmara com os demais vereadores?
Olha, todo mundo sabe, eu não tenho raiva de nenhum vereador, só não gosto da maneira que o vereador Moisés se direciona a mim ou a quem é da das minhas origens, tanto ela de origem racial ou de origem de ordem social, né, financeira. Então, mas eu não tenho raiva dele, aliás, eu não tenho raiva de ninguém. Eu tenho só tristeza por duas pessoas no mundo, qual não vou mencionar nomes, mas eu só tenho tristeza por duas pessoas no mundo. Raiva mesmo eu não tenho de ninguém. E pretendo manter esse sentimento meu, porque não foi uma ou outra pessoa que me deu esse sentimento, foi Deus. E eu vou levar ele comigo para devolver para ele, ou se eu não for, pelo menos o sentimento vai. Certo. E tem vereador que você é mais próximo aqui na Câmara? Ah, tem um vereador que eu gosto muito dele mesmo, todo mundo sabe, embora eu me dou bem com todos, né? Todos eles são cada um com a sua filosofia de trabalho, né? Mas tem um que eu deixo transparecer, que eu tenho um carinho especial, por ele ter abraçado uma causa comigo no começo do meu trabalho, no meu trabalho à frente do esporte no São Bento. Um esporte esse que só me deu frutos, e ele foi um dos que me deu uma ajuda, um pontapé inicial lá no começo, que é o Paulo Monteiro. Embora toda a cidade fala que ele é da classe elitizada, mas ele sempre ajudou, pelo menos na minha escolinha lá em cima no São Bento. Certo. E a presidência do vereador Lorival? Como você tem visto hoje aqui na Câmara? Eu tenho visto, eu não tenho como comparar, né? Eu não tenho como comparar porque a minha primeira legislatura, eu só falo que ele tem larga experiência. Ele tem larga experiência, é um vereador que já está indo para o 4º mandato, né? Já concorreu até a prefeito, é ex-sindicalista, né? Já participou de movimentos sindicais. Eu depositei a confiança, meu voto nele. Eu acredito que ele está fazendo um bom trabalho, tenho visto. A equipe que ele escolheu para dar o suporte para ele tem dado o suporte dentro do normal, às vezes um pouco até acima do normal no meu conhecimento. Tem alguns contratempos, mas num lugar onde trabalha mais de 100 pessoas, eu trabalho, na minha empresa trabalha hoje 10 pessoas, de vez em quando tem que estar fazendo reuniões para poder fazer conciliação entre funcionários. Eu fico imaginando 100 pessoas e com diferencial, né? Aqui sabemos que não é todo mundo com a mesma filosofia, né? Cada um implanta a sua filosofia. Nós temos hoje idealistas, pessoas com seus ideais individuais. Imagine, 100 pessoas com no mínimo 17 ideias diferentes. Então, vai ter contratempo, como tem em qualquer outra empresa, repartições públicas, mas, de maneira geral, eu só não gostei dele ter fechado as portas de vidro aí, deixou um pouco meio atrofiado, eu não gosto, sou sincero, ele sabe que eu hoje mesmo dei um trabalho para me descer. Isso é para a própria segurança dos vereadores, inclusive, né? Não, eu entendo. Nós temos hoje 17 vereadores na casa, o prédio é muito grande, né? Como eu citei, ele tem experiência, ele sabe exatamente o que está fazendo. Embora eu acho que o vereador não tem que ter segurança, não. O vereador tem que ir para a rua mesmo, tem que trabalhar, tem que correr, tem que receber os munícipes nos gabinetes, tem que ser aberto. A questão de, talvez, para não ter a questão de arma, né, tal, eu até entendo, isso é meu ponto de vista, não estou criticando. Estou falando que se fosse eu, não faria, né? Na entrada, um detector de metais seria o suficiente, na minha opinião. E a TV Câmara, você acompanha a TV Câmara? Olha, eu acompanho pouquíssimo. Como você sabe, meu bairro não chegou lá ainda, está subindo, né? E eu moro no São Bento, todos sabem, né? Mas eu acompanho na medida do possível o trabalho da equipe jornalística,
né? Tendo você como chefe, eu já fiz vários elogios, não vou aqui ser demagogo, e nunca fui, tá? Se eu tiver de criticar, eu vou falar também. Mas estão de parabéns, acho que a cada dia que passa está inovando. E espero que continue assim, com esse lado profissional de ser, que só tende a crescer, né? Isso. E o Sala de Visitas, então, a gente fica por aqui hoje. Encerra com o agradecimento do presidente Lorival para você pela presença aqui no Sala de Visitas. E a TV Câmara, a programação da TV Câmara, volta amanhã com o nosso telejornal, sempre ao meio-dia. Até lá!